Preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro passa hoje por audiência de custódia. Detido na Operação Acesso Pago, que apura crimes como corrupção e tráfico de influência, isso na liberação de verbas do MEC, né? Ele será ouvido por videoconferência. A gente tem informação chegando de Brasília. Ontem, desde cedinho, o João Pedro Melo trazia para a gente todos os detalhes. Pediu para que a Justiça esperasse até que ele assumisse novamente o turno dele de trabalho para que as informações, aquelas informações sigilosas, sabe, fossem liberadas. Então, hoje cedo a gente deve ter mais detalhes sobre todo o processo, né, João Pedro? Bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho aí nessa questão do ex-ministro Milton Ribeiro, que vai prestar depoimento hoje, assim como os pastores Arilton Moura e também Gilmar Santos. O único depoimento presencial vai ser o do pastor Gilmar Santos aqui na capital do país, às 14h. Os outros também estão marcados também para o período da tarde, mas serão por videoconferência. Milton Ribeiro segue em Santos, litoral paulista, e Arilton Moura está no Pará. Todos eles vão prestar depoimento hoje, vão ser questionados sobre esse suposto esquema de liberação de verbas no MEC através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os três estão sendo investigados, então, por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e também tráfico de influência. Entre as suspeitas que foram aí levantadas pela Polícia Federal, a gente tem também um depósito de R$50 mil que foi feito na conta da esposa de Milton Ribeiro. Isso seria referente, né, a uma venda de um carro. Esse dinheiro foi transferido por familiares do pastor Arilton Moura, também investigado nesse esquema do MEC. O advogado do ex-ministro, Daniel Bialcic, afirma, no entanto, que não há qualquer irregularidade. Segundo ele, como a gente falou, essa é uma questão referente à venda de um carro. Vamos ouvi-lo. A única questão que possa envolver o ex-ministro, com um desses pastores, é que o ministro estava vendendo um carro dele e acaba vendendo um carro dele para um deles. Isso não tem nada de ilícito. Aliás, não é foco, nunca foi foco de investigação nem nada. Uma coisa é o mérito da investigação. Houve um fato ilícito que envolva ele e essas pessoas? Isso é uma coisa que eles podem estar achando que pode ser essa venda do carro. A segunda coisa é a prisão preventiva. A prisão preventiva não se confunde com o fato. A prisão preventiva é uma possibilidade disposta em lei para acautelar ou a instrução criminal, ou as testemunhas, ou a aplicação da lei, ou a própria ordem pública, que não é o caso. Porque não é um crime hediondo, não é um crime que foi praticado por violência, o ministro não é alguém que tem uma periculosidade que ele não possa permanecer em liberdade como ele já estava. Bom, por causa da prisão de Milton Ribeiro, cresce a expectativa pela criação daquela comissão parlamentar de inquérito do MEC no Senado. Esse caso estava sendo investigado pela Comissão de Educação da Casa, sendo que o presidente do colegiado, o senador Marcelo Castro, defendeu que a situação é gravíssima e que a apuração, obviamente, tem que continuar. Os aliados do governo tentam reverter essa situação, assim como já vem tentando desde que esse tema entrou de fato na pauta. E aí ontem a gente teve um pronunciamento então do atual ministro da Educação, Victor Godoy, que também está sendo investigado, mas por questões da época que era secretário executivo do MEC, e ele destacou o seguinte, que a pasta não compactua com qualquer tipo de irregularidade. Até o momento, nós não temos a conclusão dessas investigações. Caso qualquer pessoa que tenha praticado qualquer irregularidade seja comprovada a sua culpa, isso tem que ser objeto de responsabilização. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio. Bom, ainda sobre o caso de Milton Ribeiro, hoje a gente vai ter a revelação, né, através da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, do que levou, de fato, à prisão dele, assim como dos dois pastores, né? Ainda com relação a esse caso, a gente teve nessa operação 5 mandados de prisão, outros 13 de busca e apreensão, inclusive cumpridos dentro do prédio do Ministério da Educação. Ainda sobre esse assunto, a gente teve o presidente Jair Bolsonaro repercutindo, falando sobre isso, mudando o tom, né, do que ele tinha declarado lá em março. Em março ele disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, disse que as denúncias que foram feitas contra o ex-ministro da Educação eram uma questão muito grave e se tratavam, inclusive, aí de difamação. Ontem ele mudou o tom e em uma entrevista a uma rádio de Minas Gerais disse que essa questão, né, essas respostas devem ser dadas por Milton Ribeiro e que ele, Jair Bolsonaro, não tinha nada a ver com o assunto. Agora, quem compraria um carro usado de Milton Ribeiro nessa altura do campeonato? Agora a pergunta é essa, né? Você compraria um carro usado de Milton Ribeiro? Bom, os familiares de Jair Bolsonaro se pronunciaram, né? Em nome do pai.
O senador Flávio Bolsonaro disse que o governo está tranquilo com a prisão de Milton Ribeiro e disse esperar que Ribeiro preste esclarecimentos e criticou a oposição por, segundo ele, usar eleitoralmente a prisão do ex-ministro. Curioso que quando ele gravou esse vídeo não tinha nem dado tempo de ninguém utilizar eleitoralmente, porque a coisa estava muito quente, mas de qualquer maneira ele disse o seguinte: é uma clara tentativa de usar eleitoralmente este fato em que há suspeitas sobre o ex-ministro Milton. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha dia e noite para reduzir o preço do combustível, a oposição tenta usar isso eleitoralmente e colocar Bolsonaro na mesma prateleira de Lula, o que é impossível, porque Lula é o maior ladrão, aquela coisa toda. E o outro filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo muito sarcástico em que diz ali: esqueça que o juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro é o mesmo que quis obrigar o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara. Aliás, o juiz está sendo bastante atacado pelas milícias digitais bolsonaristas. Me parece que é uma das estratégias colocar o ministro no fogo, né? O próprio deputado Carlos Jordi, que é um dos ferrenhos defensores do presidente, ontem foi lá e levantou suspeitas sobre a atuação do juiz, disse que ele persegue o presidente, etc, etc. Eu não conheço essa história de que o juiz do caso teria obrigado o Bolsonaro a usar máscara. Eu me lembro dessa história também, não. Mas todo mundo teve que usar máscara, né? Em algum Todo mundo era momento. obrigado a usar máscara, né? A máscara era obrigatória também em Brasília. Deixa eu pedir para que o João Pedro Mello, ele fica aqui com a gente, daqui a pouco a gente conversa mais com ele, mas agora a gente tem que acionar outro repórter, né, Sheila? Vamos direto à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Lá está o Igor Calian, repórter da Band, nosso colega. Ô, Calian, para a gente ainda não fica claro exatamente se em algum momento Milton Ribeiro seguirá mesmo para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Ou se ele está em Santos, ele já está em São Paulo, ele está na sede da Polícia Federal. Houve, ao longo do dia de ontem, até da madrugada, um desencontro de informações em relação a isso, né, Calian? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, Carla, Begali, todos que nos acompanham aqui na Rádio Band News FM. Olha, ele está aqui em São Paulo, sim. Aliás, ele passou a noite toda na carceragem, na superintendência, na sede da PF. Inclusive, quem nos acompanha pelo YouTube já está vendo aqui atrás de mim justamente o prédio da Polícia Federal. A gente acompanhou ontem, né, na manhã, toda aquela movimentação na cidade de Santos. Lá em Santos, ele foi para a sede da PF, mas passou por exame de corpo de delito em Santos e, na sequência, foi trazido aqui para São Paulo. Teve a possibilidade, né, do ex-ministro da Educação ir para Brasília. Isso não aconteceu por uma questão logística, já pensando na audiência de custódia que ele deve passar daqui a pouco. E aí, depois da audiência de custódia, é claro, a gente vai ter, né, um rumo, né, mais claro aí justamente em relação à prisão. Reforço que a prisão é uma prisão preventiva e não uma prisão temporária. Isso pode acabar mudando também durante a audiência de custódia. Ontem à noite ainda, a defesa de Milton Ribeiro entrou justamente com um pedido de habeas corpus para fazer com que o ex-ministro saísse aqui da sede da Polícia Federal. Mas ainda não teve um parecer, não teve uma resposta. Ainda está muito cedo, é uma decisão do STF, a gente segue aqui acompanhando. Fato é, durante a movimentação, durante essa manhã, melhor dizendo, só deve ter movimentação aqui na sede da Polícia Federal se realmente esse habeas corpus for concedido. Caso contrário, apenas depois dessa audiência de custódia que está marcada para as 2h da tarde. Ô, Calian, como é que foi a chegada dele aí? A gente tem informação, conseguiu-se visualizar alguma coisa quando da chegada do ex-ministro Milton Ribeiro à sede da polícia? Não, na verdade, a imprensa não registrou, viu, Sheila? Não há nenhum registro da chegada dele aqui, até justamente por conta desse impasse. Vai para Brasília, vai para o Distrito Federal, vem aqui para São Paulo, fica em Santos. Houve realmente uma demora para se entender o que aconteceria. Mas fato é, após o exame de corpo de delito, ele veio aqui para São Paulo. E só reforçar uma informação importante. A audiência de custódia ela é realizada pelos policiais federais de Brasília. Então, vai ser uma audiência de custódia realizada de maneira remota, de maneira online. Tá certo. Calian, obrigada, viu, pelas suas informações. Vou te liberar, mas é claro, espaço aberto para você voltar, havendo novidades aí direto da sede da Polícia Federal em São Paulo. Até mais, bom trabalho. Obrigado, até mais. Até mais. Deixa eu só acionar aqui, o João Pedro Mello está de volta com a gente. Ô, João Pedro, duas questões. A primeira, a gente tem informação de 5 pedidos de prisão e a confirmação da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Arilton de Moura e Gilmar Santos. As outras 2 pessoas, a gente já sabe quem são, né, essas pessoas?
Olha, Carla, até o momento a gente não sabe quem são essas outras pessoas, né? Essas outras 2 pessoas desses mandados de prisão, mas a expectativa é de que tudo isso seja revelado ao longo do dia de hoje. A gente tem essa decisão, né, que foi tomada pela Justiça Federal aqui de Brasília, o juiz Renato Borelli, que é o juiz substituto da 15ª Vara aqui da capital do país, e ele destacou que vai revelar essa questão ainda antes dos depoimentos, exatamente para não comprometer toda essa questão. Ele disse que vai revelar ali por volta de 1h da tarde, já que os depoimentos estão marcados para 2h e 2h30. Então, aí a gente vai saber quem são os outros 2 presos, mas até o momento não temos essa informação. O que a gente sabe, foram 5 mandados de prisão, né, que foram feitos aí através dessa operação Acesso Pago, além de 13 mandados de busca e apreensão. Obviamente, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra os presos, né? A gente teve aí questões sendo, documentos, na verdade, sendo apreendidos na casa de Milton Ribeiro, na casa de Arilton Moura, assim como também de Gilmar Santos. Tivemos documentos sendo apreendidos no Ministério da Educação, aqui na capital do país. Então, isso a gente sabe. Agora, quem são esses outros 2 ainda está uma incógnita para a gente aqui em Brasília. E ainda com relação à repercussão, João Pedro, será que ganha força? Eu vi que nessa madrugada o senador Randolfo Rodrigues, que ontem já começou a se movimentar para levantar de novo a bola, né, sobre a história da CPI do MEC, que ele havia tentado implementar antes dessa prisão e tudo mais, ele conseguiu mais uma assinatura para fechar, né? São quantas assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI? E esse assunto começa a voltar com força por aí em Brasília também? Exatamente, Carla. Olha, falta uma assinatura, né? São 27 necessárias, a gente tem 26 nesse momento. Quem assinou foi o senador Eduardo Braga, de Amazonas, né? Do Amazonas, na verdade, ele assinou ontem. E aí, Randolfo Rodrigues segue trabalhando para tentar conseguir esse número total de assinaturas para abrir essa CPI. Só que esse número, a gente lembra, faltavam 2 assinaturas desde praticamente o mês de março, que foi quando esse escândalo todo estourou no Ministério da Educação. Randolfo já propôs a abertura dessa CPI, mas na época ficaram faltando essas 2 assinaturas. Nada impede que esse processo continue aberto, assim como ele está aberto, né? Então, o processo não se perde no meio do caminho. Se ao longo desse processo a gente teve ontem, por exemplo, a assinatura de Eduardo Braga, se mais alguém quiser assinar, aí sim está aberta essa CPI. Como a gente falou, são necessárias 27 assinaturas, está faltando uma assinatura apenas, e aí a gente vai incorrer aí a uma questão que a gente veio falando ao longo de toda a semana. Estamos às margens das férias dos parlamentares? Sim. Só que, no caso do Senado, há sim a possibilidade dessa CPI seguir em frente, ao contrário da Câmara, porque na Câmara muitos dos parlamentares vão tentar se reeleger. Então, nesse segundo semestre, vão se dedicar exclusivamente às campanhas eleitorais. No caso do Senado, a gente tem senadores ali em meio de mandato, que é o que a gente fala aqui em Brasília. Então, portanto, esses senadores podem dar continuidade aos trabalhos dessa eventual comissão parlamentar de inquérito. Só que aí seria, mais uma vez, uma CPI exclusiva de senadores. O Senado ganharia protagonismo nessa questão e a gente vai ver como é que vai funcionar isso, se de fato essa CPI vai sair do papel. Ao que tudo indica, Randolfo pode conseguir essa última assinatura que falta ainda nessa semana, e aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai ter que avaliar como é que vai ser feita a instalação dessa comissão e se ela de fato vai ser instalada. Mas a gente lembra, por exemplo, no caso da CPI da pandemia, que ele só instalou a CPI depois de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Não sabemos se isso vai acontecer dessa vez, mas é uma questão a ser apurada e que a gente também tem que ficar de olho. Ô, João Pedro Mello, a gente está aguardando o seu contato, hein? Porque a gente sabe que você está de olho ali no momento em que a justiça derrubar esse sigilo. O João Pedro já vai pegar todas as informações e vai trazer para a gente aqui ao vivo. Bom trabalho para você. Hoje vai ser uma quinta-feira daquelas, então a gente te aguarda por aqui, tá? Pode deixar, até já. Até mais. Expectativa, só para não deixar uma ponta desamarrada aqui, a história da máscara é a seguinte: o juiz Renato Borelli, em 2020, durante a pandemia, determinou que o presidente Bolsonaro usasse máscara nos espaços públicos do Distrito Federal e estipulou até uma multa. Essa decisão acabou sendo derrubada depois pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, mas vai ser difícil emplacar a tese de que Renato Borelli seria um juiz petista, até porque ele também condenou, determinou que o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que é do PT, condenado no mensalão, ressarcisse os cofres públicos em 11 milhões. Então ele tem uma série de decisões envolvendo políticos de várias esferas ideológicas. Mas a tática bolsonarista seria essa: demonizar o juiz
e tentar vender a hipótese de que Bolsonaro teria sido traído por Milton Ribeiro. Por que vai ser difícil emplacar essa hipótese, Sheila? Porque os pastores que estão presos também, o Gilmar e Santos, Arilton Moura. E o Arilton Moura, eles são homens de Bolsonaro, eles não são homens de Milton Ribeiro. Os dois, juntos, já frequentaram o Palácio do Planalto, já estiveram no Palácio do Planalto mais de 40 vezes, juntos ou em reuniões separadas. E eles já circulam pelo MEC e pelo Palácio muito antes de Milton Ribeiro se tornar ministro. Então, hierarquicamente, embora o ministro tenha cargo no MEC e os pastores não, eles mandavam muito mais. Eles tinham mais proximidade com o presidente do que com o ministro. Então é muito difícil você emplacar a hipótese de que esses três, em conluio, dentro do MEC, operaram essas trambicagens todas sob as barbas do presidente sem que Bolsonaro soubesse de nada. Essa hipótese não para em pé. Até porque no áudio em que Milton Ribeiro destaca ali o pedido expresso do presidente para que fosse dada preferência às prefeituras indicadas pelo pastor Gilmar, principalmente pelo pastor Gilmar, alguém poderá argumentar que Milton Ribeiro, naquele momento, estava ali se jactando, né, se dando uma de homem poderoso, afetando alguma proximidade com o presidente. Só que isso não faz sentido porque o Gilmar estava presente naquela reunião. Então quem estava sendo exaltado ali era o próprio Gilmar. O Milton Ribeiro, na prática, estava dando uma puxada de saco no pastor Gilmar. Quando diz que dá preferência àquelas prefeituras recomendadas por ele por pedido expresso do presidente, não há outra hipótese que pare em pé. Aliás, o pastor Gilmar ontem, antes de ser preso, estava pedindo grana. Dessa vez não era a prefeituras. Ele foi gravado, horas antes da prisão, pedindo dinheiro a fiéis para reformar um templo em Goiás. Então nós temos aqui 2 parcelas de R$250 ou 2 parcelas de R$500. Então estou pedindo em o nome de Jesus que os irmãos que puderem, no término do culto, falar assim: olha, eu posso. Bem, aí algumas análises políticas, a gente fez parte dessas análises ontem, conversando com a Dora Kramer, com os nossos colunistas. Quem também falou sobre isso foi o cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller, dizendo que o tema da corrupção volta com força no debate público e impacta, sim, as campanhas de Bolsonaro e de Lula. Eu diria que há 3 meses de uma eleição é tudo que a campanha do ex-presidente Lula precisava, porque, obviamente, o tema da corrupção vai ser um tema central. Obviamente, tem um caminhão de histórias, de denúncias, de condenações, de dinheiro sobre as gestões do PT, especialmente do ex-presidente Lula. E o presidente Bolsonaro sempre teve como uma das lógicas de campanha dizer que no seu governo não havia corrupção. Na opinião do jornalista especializado em educação, apresentador aqui do ABC da Notícia, Alexandre Sayad, a operação contra o ex-ministro provoca uma dupla exposição negativa para o MEC. Para ele, o problema não é só a suspeita de corrupção, que em si já é muito grave, mas também toda a falta de continuidade de políticas públicas com as trocas de comando no Ministério e durante todo o governo Bolsonaro. É uma notícia muito triste para a educação brasileira. Não é usual você ver um ministro como o ministro da Educação ligado, por exemplo, a uma negociação com municípios, né, direta. Então, quer dizer, a pasta da educação, de certa maneira, ela era poupada desse tipo de olhar. O que acontece? Não houve continuidade alguma de política pública. Então, vem tudo acontecendo por meio de remendos e improvisos. Já a gente vai trazer mais detalhes sobre esse tema, como eu disse, né? O João Pedro Melo está de olho para trazer para a gente as informações assim que a Justiça derrubar o sigilo que foi imposto, né, para essas investigações e para essas ações mais recentes. Será que vem aí? Outros destaques desta quinta-feira: a ação do Novo Cangaço deixa feridos em Minas Gerais. Durante a madrugada, bandidos fortemente armados assaltaram uma agência da Caixa Econômica em Itajubá, sul de Minas. Mais informações com Tayane Ribeiro. Bom dia, Tayane. Olá, bom dia a todos. As forças de segurança estão mobilizadas em Itajubá, no sul aqui do estado, desde a madrugada,
por causa desse ataque conhecido como Novo Cangaço. Criminosos com armamento pesado invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal. Eles utilizaram explosivos na tentativa de arrombar o cofre. Essas bombas ainda estão dentro da agência e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, está se deslocando até lá para fazer o desarmamento. Esse ataque em Itajubá aconteceu na madrugada de hoje e teve troca de tiros com a Polícia Militar. A gente tem imagens dessa ação, vamos conferir. Segundo a PM de Minas, 4 policiais foram baleados na ação. O quadro de saúde deles ainda é desconhecido, mas um militar passou por cirurgia devido a um tiro de fuzil que ele tomou no braço. Um jovem de São José dos Campos, no interior paulista, estudante universitário, também ficou ferido nesse tiroteio. Ele foi baleado na perna esquerda, mas se recupera bem. Um dos suspeitos foi preso. Além dessa prisão, o que também vai ajudar na identificação dos outros bandidos é o monitoramento que existe por toda a cidade, como explica o prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves. Todas as entradas da cidade são videomonitoradas, fazendo a leitura do placa, identificação dos veículos, que a Polícia Civil, vai fazer esse trabalho de estudo, para saber desde quando esses carros que participaram dessa ação estão transitando na cidade. Se junto com esses carros existem outros veículos que começaram a circular antes. Então agora é um trabalho de investigação que a Polícia Civil começa já a fazer, para que a gente tenha essa informação, enquanto a Polícia Militar trabalha aí no combate, no cerco desses criminosos que participaram dessa ação na noite de ontem e na madrugada de hoje. O secretário municipal de Defesa Social do município, Massoud Nassar, pediu que as pessoas fiquem em casa pelo menos até o dia amanhecer. Recomendação é que fiquem em casa até o amanhecer aí, E aí depois nós vamos estar soltando aí boletins e avisando a população do desdobramento desse confronto todo aí, Para que as pessoas possam, com tranquilidade, aí, voltar às atividades normais aí no começo do dia. A Prefeitura de Itajubá lançou uma nota oficial nesta manhã dizendo que acompanha as investigações e que, seguindo as orientações das forças de segurança, todos os serviços públicos, como escolas, creches, postos de saúde e demais órgãos, funcionarão normalmente nesta quinta-feira. Voltando a falar da ação, os criminosos fugiram em 5 carros por 2 locais. Eles se dividiram e metade do grupo empreendeu fuga pela BR-459, rumo a Pouso Alegre, e a outra em direção à cidade de São Lourenço, ambas vizinhas de Itajubá. Um dos veículos usados pela quadrilha já foi encontrado em São Bento do Sapucaí, no interior paulista. Ainda não há informações se o grupo conseguiu levar algum valor da agência. A perícia da Polícia Federal é quem vai verificar todos os detalhes. Para a gente ter uma localização de onde fica Itajubá, o município está a cerca de 400 quilômetros aqui de Belo Horizonte e a aproximadamente 1h30 de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Por causa dessa proximidade com o estado paulista, a PM de São Paulo está sendo comunicada em tempo real pela Polícia Mineira desde o primeiro registro do crime. Volto com vocês. Obrigada, Tayane, pelas informações. Uma grande ação, mais uma, ação cinematográfica no crime. Do crime no estado de Minas Gerais. Mais informações aqui ao longo do dia também. Agora a gente vai para o sul do país para voltar àquela história da garota de 11 anos que teve os direitos negados. Agora o Ministério Público recomenda que o Hospital Universitário de Florianópolis faça o aborto, o procedimento de aborto legal nesta menina de 11 anos, vítima de estupro em Santa Catarina. Jean Costa tem mais detalhes. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali, Sheila, todos que nos acompanham. Pois é, o Ministério Público recomendou ao Hospital Universitário de Florianópolis a realização deste aborto, independente do tempo gestacional ou de uma autorização judicial. A instituição negou o procedimento quando procurada porque a criança estava com 22 semanas e 2 dias de gestação. Atualmente ela está com 29 semanas de gestação. A defesa busca a liberação de uma ação junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tem até sexta-feira para julgar um recurso de urgência
solicitado pela advogada da menina, a Daniela Félix. A menina vítima de estupro e mantida em um abrigo voltou a morar com seus familiares depois de uma medida adotada pela defesa. Na terça-feira, a Justiça determinou esta situação. E a gente conversou também com a advogada sobre alguns outros trâmites. Essa medida adotada em caráter de urgência, ela pode ultrapassar a marca de 48 horas estipulada para sexta-feira. Pode ser que aconteça uma definição na segunda ou na terça-feira da próxima semana, envolvendo todos esses fatores quanto à liberação da realização do procedimento. Na visão da antropóloga Débora Diniz, embora esse tipo de caso não seja novo no Brasil, o sistema de acolhimento e a forma como as mulheres vítimas de estupro são atendidas precisam ser repensados. Nós estamos falando de uma menininha de 10 para 11 anos que durante meses teve medo, viveu um pânico, sobreviveu a um segredo e que foi descoberta nessa violência quando o corpo começa a se anunciar. O debate público desaparece de como cuidá-la a como forçá-la, me perdoe a expressão, mas com um sequestro dessa menina em nome do Estado para um abrigo contra a sua família e contra a própria vontade da menina. Estamos diante de uma menina que sofreu uma tortura na casa e que sofreu experiências de maus tratos pelo Estado brasileiro. O Código Penal brasileiro permite o aborto em caso de violência sexual sem impor qualquer limitação de semanas da gravidez e sem exigir autorização judicial. O Ministério Público Federal deu prazo até o meio-dia de hoje para que a unidade hospitalar encaminhe à Procuradoria da República informações sobre o acatamento da recomendação, excepcionalmente em razão da urgência que o caso requer. Volto com vocês. Valeu, Jean. Obrigada pelas informações. Essa menina, como disse a antropóloga, né, foi vítima de tortura, porque ela foi submetida a uma sequência de crimes e de uma brutalidade, de uma covardia, uma menininha de 11 anos de idade. A gente vai seguir acompanhando para ver se, de fato, o hospital vai seguir em frente, cumprindo, portanto, a recomendação do Ministério Público. Vamos agora para o Distrito Federal, onde um juiz absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 13 anos. A alegação é de que o agressor não sabia a idade da vítima. Agatha Gonzaga. Um juiz da cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal, absolveu um homem de 27 anos de uma acusação de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A justificativa adotada pelo magistrado fazia menção ao porte físico da adolescente, que aparentava ter mais idade, confundindo o homem. O caso teria ocorrido em outubro de 2017, mas a decisão foi publicada apenas nesta quarta-feira. A lei brasileira considera atos sexuais com menores de 14 anos como estupro de vulnerável, já que os adolescentes não têm o discernimento para a prática do ato e, portanto, não pode ser consensual. Porra, pobrezinho, hein? Tadinho, ele foi confundido pelo porte físico dessa menina de 13 anos. Poxa, só faltou considerá-la vítima do caso, um cavalão de 27 anos. Olha, a nossa lei penal estabelece uma idade mínima para relações íntimas, que é de 14 anos. Artigo 217 do Código Penal. Não existe sexo consensual entre um adulto e uma pessoa abaixo de 14 anos. Abaixo dessa idade é estupro de vulnerável. E não existe também a alegação de desconhecimento da lei. Artigo 21. Ninguém pode alegar que não conhecia a lei ao se defender. Quando você faz 18 anos, você adquire algumas obrigações e algumas responsabilidades. Uma delas é de seguir a lei. Se há a menor dúvida de que você esteja diante de uma menor de idade, de alguém abaixo dos 14 anos, o que é que você faz? Pergunta. Ah, mas quer o quê? Que peço RG? Quero. Para que a pessoa não cometa um crime. Esse homem cometeu um crime. Olha, a qualidade dos juízes no Brasil é impressionante. Resvalando aí no machismo, inclusive, ao dizer que o homem foi iludido pelo porte físico dessa menina de 13 anos. Que coisa vergonhosa. Resvalando não, apoiado, completamente apoiado, abraçado e, né? O machismo tá lá no cangote de uma decisão dessas, né? Dormindo de conchinha junto com esse juiz. Bom, por falar em absurdo, a justiça determinou a prisão daquele procurador que agrediu uma colega em Registro, no interior de São Paulo. Bruno Capozzi. A justiça acata o pedido feito pela Polícia Civil de São Paulo para a prisão preventiva do procurador Demétrios Oliveira de Macedo, que agrediu a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, na segunda-feira.
O mandado foi expedido pelo juiz da primeira vara criminal de registro, Rafael Hernani Neves. De acordo com o despacho do delegado Daniel Vaz Rocha, o acusado vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, poderia colocar a vida delas em perigo e, consequentemente, a ordem pública. O inquérito policial instaurado para apurar o caso reuniu fotos e vídeos da agressão, além do depoimento da procuradora-geral para fundamentar o pedido de prisão preventiva. Demétrios Oliveira de Macedo foi afastado do cargo na Procuradoria e teve o salário suspenso. Em entrevista à Band, a procuradora agredida, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, disse ter muito medo e pediu proteção. Vamos tentar ouvir aqui. A gente tem a imagem já aparecendo, mas vamos voltar aqui para a gente poder acompanhar o som também dessa entrevista concedida pela Gabriela, em que ela fala sobre o momento em que é brutalmente agredida por esse covarde. É impressionante, em que ela vai sendo acuada num canto da sala, ela cai no chão, ele continua batendo. E ela fala, inclusive, que no momento ali da agressão, ela achou que seria morta, que seria assassinada, porque ele não parava e ninguém conseguia contê-lo. Né? Vamos agora recuperar, então, um trecho dessa entrevista aqui com a Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Proteção, é isso que eu quero. Eu tô com medo de ser assassinada. Tenho medo que ele apareça na minha casa, ele volte lá, ou que eu esteja andando na rua e ele me atropele. Eu tô com esperança de que esse caso não fique impune, né? Que a justiça faça o seu papel, o condene e que ele aprenda a lição. Eu não vou abandonar minha carreira por conta de uma pessoa que não me respeitou. Muito mais do que isso, né? Não só não respeitou. Agrediu, como eu disse, brutalmente, não parava e seguia convicto de que, olha, a gente não sabe como ela não foi morta mesmo, no final das contas, como ela mesma temia no momento daquela agressão. Eu achei que ele fosse me matar, com a quantidade de soco que ele me deu na cabeça. Eu achei que ele fosse até o final, até o fim, até eu morrer mesmo. Porque ele não parava, né? Não parava. Agora eu vou dizer, essa coisa da agressão, ela deixa tantas marcas também, tantos traumas, né? Certa vez, olha eu contando histórias, estava cobrindo uma situação, trabalhando como jornalista, estava fazendo a cobertura daquele buraco do metrô, lembra da linha amarela? Quando houve uma van, acabou sendo sugada pelo buraco. Exatamente, ali na Rua do Sumidor, e a gente passava plantões e plantões ali durante a madrugada e tudo. E aí um grupo de pessoas ligadas ao transporte daquela região, do sindicato e tal, donos das empresas, eles passaram a meio que tentar proteger as famílias que estavam procurando, né, os parentes que estavam desaparecidos. E aí, em determinada noite, ali durante a madrugada, era um grupo de pirueiros, né, que a gente falava, o pessoal ali das lotações, houve uma provocação muito grande com os jornalistas, e aí o clima esquentou totalmente. Tinha uma mulher lá, uma pirueira, que partiu pra cima de mim, me deu um safanão, arrancou o meu cabelo, assim, puxou, foi uma coisa horrorosa. Apanhei na pauta, gente, olha só a história. Caramba. Apanhei na rua. Não me machuquei, seriamente, mas aquela agressão deixou um negócio tão ruim pra mim, sabe? Um gosto tão amargo, uma coisa assim, aquele nó na garganta que, ainda que eu não tenha me machucado fisicamente, fica um trauma, uma marca psicológica. Eu imagino pra essa mulher, pra essa profissional, que além disso tudo ainda tem aquela marca, né, o olho roxo, teve que... As dores físicas para além do trauma, né? As dores físicas e o trauma. Isso demora para curar. Eu demorei muito tempo para conseguir falar, inclusive, sobre isso, gente. Apanhei na pauta na rua enquanto eu estava fazendo. Porque fica uma coisa assim, um misto de vergonha com... Parece que você estava errado naquela situação e não tá, né? Não tá. E outra, vários agravantes no caso dessa procuradora. Sim. É um colega. É alguém que trabalha com ela. E é alguém que já tem um histórico de mau comportamento, tanto é que ela fez a queixa administrativa. Então, é alguém que ela já não deveria querer por perto. Essa pessoa foi lá e deixou a cara dela desse jeito. E era um homem, gente. Um homem. Forte. Né? Ela não teria a menor possibilidade de se defender dessa covardia. Essa besta fera tá no lugar que ela pertence mesmo, à jaula. E lá tem que ficar, porque representa um perigo à sociedade e principalmente a essa brava promotora, Gabriela Samadelo. Bom,
Vamos falar sobre o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, os dois mortos no Vale do Javari. Os corpos do indigenista e do jornalista serão entregues hoje às famílias. Quem tem os detalhes é o Arthur Coelho. A Polícia Federal afirma que a previsão da decolagem com os corpos seja feita às 2h da tarde no horário de Brasília. Os exames periciais de genética forense propostos no escopo da investigação até o momento estão concluídos. Os restos mortais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados no dia 15 de junho. Segundo a Polícia Federal, os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuarão nos próximos dias, concentrados na análise de vestígios diversos do caso. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre a lista de indicados para o Conselho de Administração da Petrobras, também a fala do presidente da República a respeito, né, das novas funções desse presidente da Petrobras, do futuro presidente, também a possibilidade de algum tipo de paralisação, né, por causa dos combustíveis. Tudo a gente está observando aqui na programação da Band News. Já mais informações, agora é hora dele, hora do esporte. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como vai? Muito bom dia, Megali. Megali. Meu Santos ontem perdeu de 4-0. Eu dormi, não consegui dormir, tô aqui logo cedo, abraçando também a Sheila Magalhães e a Carla Bigato, porque o Santos tomou de 4 do Corinthians. Mas o nosso negócio agora é o placar, né, gente? Placar, porque tivemos ontem pela Copa do Brasil 5 jogos. Além de Corinthians 4, Santos 0. Atlético Mineiro pegou seu freguês, o Flamengo. Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. E o Flamengo ainda achou um golzinho no fim lá. E vai perder de novo na volta lá no Rio, hein? Vai perder, Flamengo. Você não é de nada. E o Fortaleza no grande clássico lá, hein? Na capital do Ceará. Fortaleza ganhou 2-0. Gols do Pikachu, que jogou no Vasco. Foi revelado lá em Belém, onde nasceu Jesus, no Paysandu. É um bom jogador, viu? O Bahia recebeu o Atlético Paranaense do Filipão. Olha, achava que era outra barca furada pro Filipão, mas ele mudou tudo lá. O Atlético Paranaense está fazendo uma bela campanha. Ganhar lá na Bahia, o Bahia que não está em boa fase, mas jogando em casa, foi parabéns ao Filipão e a todo o time do Atlético Paranaense. E tivemos também o clássico lá do Paraíso Verde Plano do Brasil, que é o estado de Goiás. Atlético 0, Goiás 0. E eu falei muito aqui, esse não precisa nem ter. Vai ser 1-1. Mas foi 0-0, que é a mesma coisa. Um grande abraço para vocês e até amanhã.